Em setembro de 1989, um avião pousou no aeroporto de Porto Alegre com 92 passageiros a bordo. Nenhum deles estava vivo, mas todos estavam sentados, com o cinto afivelado, e o piloto ainda segurava a alavanca de controle com a mão direita. O voo havia decolado 35 anos antes. Isso não é ficção científica. Isso é o que os registros dizem ter acontecido com o voo 513 da Santiago Airlines. Agora me responde uma coisa: se um avião pode desaparecer por 35 anos e pousar intacto com tripulação morta no comando, o que mais o governo decidiu não te contar? Vamos do começo. Era 4 de setembro de 1954. Um Douglas DC-4 decolou de Aachen, na Alemanha, com destino a Santiago, no Chile. A bordo, 92 passageiros e 4 tripulantes. O voo da Santiago Airlines era uma rota comum, sem nenhuma bandeira de risco. 45 minutos depois da decolagem, o avião sumiu dos radares. Sem sinal de socorro, sem destroços encontrados, sem corpos, nada. As famílias esperaram, as autoridades investigaram, e depois de meses de busca sem resultado, o caso foi encerrado. Oficialmente, o voo 513 foi classificado como desaparecimento inexplicável. Mais um nome numa lista que os governos preferem deixar empoeirar. Por 35 anos, ninguém ouviu falar daquele avião. Até que ele pousou. No dia 12 de outubro de 1989, o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre detectou um sinal nos radares. Um avião se aproximando sem qualquer comunicação com a torre de controle. Sem resposta no rádio, sem identificação, a torre tentou contato repetidas vezes. Silêncio total. O avião pousou sozinho, com precisão, na pista certa, no ângulo certo, como se alguém soubesse exatamente o que estava fazendo. Quando a equipe de solo se aproximou e abriu a porta, o que encontraram dentro parou o tempo. 92 esqueletos, cada um no seu assento. Cinto afivelado. Roupas intactas, do estilo dos anos 50. Algumas mulheres ainda seguravam bolsas. Algumas crianças ainda abraçavam brinquedos. E na cabine, o capitão Miguel Victor Cury. Esqueleto, fardado, com a mão direita sobre a alavanca de controle. Como se ele tivesse pousado o avião naquele exato momento. Se isso te surpreendeu, se inscreve agora. A gente cobre aqui o que a mídia principal decide ignorar. Todo episódio é uma história que alguém tentou esconder. Mas aqui é onde a história fica ainda mais estranha. O avião estava em perfeitas condições. Sem ferrugem, sem dano estrutural, com combustível suficiente para uma viagem curta, como se tivesse reabastecido recentemente. Os instrumentos funcionavam, as luzes estavam acesas. 35 anos. E o avião parecia ter voado por apenas algumas horas. As autoridades brasileiras chamaram peritos. Chamaram especialistas em aviação. Chamaram gente do governo. E então fizeram o que os governos sempre fazem quando não tem explicação: fecharam o caso rapidamente, classificaram os documentos e disseram à imprensa que havia sido um erro de identificação. Um erro de identificação de um avião alemão dos anos 50 pousando sozinho em Porto Alegre com 92 esqueletos dentro. Agora vem a segunda camada dessa história. E ela muda tudo. Alguns pesquisadores que tiveram acesso a fragmentos dos relatórios originais apontam para uma coincidência que o governo nunca explicou. O dia 12 de outubro de 1989, data do pouso, marcava exatamente 35 anos de operação da Santiago Airlines. 35 anos ao dia. Coincidência? Talvez. Mas tem mais. Pelo menos 3 passageiros identificados pelos documentos encontrados a bordo tinham familiares que ainda estavam vivos em 1989. Família em Munique. Família em Buenos Aires. Uma dessas famílias foi contatada discretamente por um funcionário do aeroporto antes de o governo fechar o acesso. Esse funcionário disse que viu algo que nenhum relatório oficial mencionou: uma câmera de bordo, antiga, de filme, do tipo que existia nos anos 50 para registros técnicos de voo. Ainda com o filme dentro.
Esse funcionário afirmou que o filme foi confiscado imediatamente por agentes que ele descreveu como sendo de fora da estrutura normal do aeroporto. O filme nunca foi divulgado. Nunca foi mencionado em nenhum relatório oficial. E o funcionário, transferido para outra cidade 3 dias depois, sem explicação registrada. Então aqui está o que a gente sabe. Um avião desapareceu em 1954. Reapareceu em 1989. Em perfeitas condições, com os mortos ainda nos seus lugares. E todo o aparato oficial trabalhou muito mais rápido para fechar o caso do que para explicá-lo. Isso te diz algo. Quando a explicação vem rápido demais, quando os documentos somem, quando a testemunha é removida, não é desorganização. É controle de narrativa. A pergunta que fica não é só o que aconteceu com o voo 513. A pergunta é: quantas outras histórias como essa estão classificadas em alguma pasta que você nunca vai ver? Essa é a pergunta que vai te manter acordado. E é exatamente o tipo de questão que a gente persegue aqui toda semana. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com esse avião. Triângulo das Bermudas? Fenda temporal? Experimento encoberto? Quero ler a sua teoria. E se você chegou até aqui e nunca tinha ouvido falar nessa história, imagina o que mais está por aí que ninguém contou pra você. Se inscreve, ativa o sino, porque o próximo vídeo já está sendo preparado. E ele é ainda mais perturbador que esse.